Muito bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez, como de costume, chamamos uma grande profissional para conversar com a gente hoje, e hoje a gente vai falar um pouquinho de energias renováveis e a presença, né, da feminina dentro dessa área tão nova, tão masculina, né, e hoje a gente chamou a Laís Vitor para bater um papo com a gente aqui, e eu já vou soltar a palavra para ela. É com você, Laís. Olá, André, tudo bem? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito importante no setor que atuamos ter uma presença feminina para representar todas elas, né, digamos assim. Então, vou falar um pouco aqui da minha trajetória profissional e espero que muitas pessoas, muitas mulheres se identifiquem também e que a gente venha causar aí muitas visualizações e levar conhecimento, né, para todos que desejam, digamos assim. Mas, começando a me apresentando aqui, né, eu sou Laís Victor, sou técnica em eletrotécnica, graduanda em engenharia de produção e cursando especialização técnica em energia eólica. Possuo mais de 11 anos no setor de energias, incluindo a área da distribuição, solar e eólica. Sou CEO, diretora executiva e técnica da Energy Partner Assessoria e contribuo diariamente para um mundo mais sustentável, através de parcerias estratégicas no setor de energias renováveis. E, assim, ao longo da minha trajetória profissional, eu venho quebrando barreiras, construindo relacionamentos sólidos, adquirindo conhecimento com especialistas no setor e, principalmente, incentivando, em especial, as mulheres a marcarem presença no setor de energias renováveis. Mas, assim, André, para chegar aonde eu cheguei, não foi do dia para a noite. Tão pouco sorte, né? Como muitos imaginam. Foi uma trajetória, digamos assim, que árdua, né? Muitos preconceitos, desigualdade salarial, assédio e, principalmente, a desvalorização profissional pelo fato de ser mulher. Então, eu sempre fui uma pessoa que era apaixonada, né, pela área de energias, na verdade ainda sou. E, assim, há 15 anos, uma mulher querer ingressar no setor de energias, sendo que, na época, era quase que dominada por homens, foi um dos maiores desafios enfrentados. Mas eu nunca pensei em desistir, só pensava em superar aquilo e lutar por um futuro, né, mais justo e igualitário. E assim, crescer profissionalmente, a ponto de largar a CLT e virar CEO da minha própria empresa, é emocionante e gratificante, digamos assim. Principalmente porque hoje eu posso ajudar muitas pessoas, né? Ajuda essa que eu não tive no passado. Como, por exemplo, quando eu resolvi sair da área da distribuição para a área de energias renováveis, eu não tinha um mentor, eu não sabia como elaborar um currículo, e nem tinha uma pessoa, um profissional da área, para poder me indicar uma empresa renomada no setor para eu poder fazer uma capacitação. Então, era só eu e a internet. E quando eu já sabia, né, pelo menos assim, o básico do que de fato era energias renováveis, eu comecei a enviar currículos para as vagas que iam surgindo e tal. E foi nisso que surgiu uma oportunidade em uma feira de energia para eu ser vendedora freelancer, né? Era em um fim de semana, em Fortaleza, Ceará. Na época, eu morava em Iguatu, que era interior do Ceará. Aceitei o convite, fui e tive um excelente feedback dos gestores posteriormente. E 2 meses depois veio o convite para eu trabalhar na empresa. Então, assim, era de fato a oportunidade que eu estava querendo, sabe? Que eu estava realmente assim esperando. Foi onde eu descobri o universo da energia solar e tive a oportunidade de crescer profissionalmente. Iniciei como projetista e em torno de mais ou menos uns 4 meses, eu estava sendo responsável pela supervisão de todos os projetos de microgeração a nível Ceará.
E logo em seguida, comecei a atuar no processo de mini geração em vários estados, dos quais a empresa tinha projetos. E o aprendizado era contínuo, né? E assim, eu não parei por aí, porque como eu sempre fui motivada a crescer, a procurar conhecimento e a me dedicar no setor de energias renováveis, por mais que eu estivesse feliz e me identificando cada dia mais no setor de energia solar, mesmo assim, eu iniciei uma capacitação em energia eólica. Comecei a participar de eventos, feiras, fazendo network, e o convite para atuar na área de energia eólica veio. Então, na área de energia eólica, eu atuei em vários setores, inclusive logística, na parte administrativa, RH, gerente de contratos. Então, assim, foram experiências promissoras para o meu crescimento contínuo. E nesse período, eu adquiri habilidades, conhecimentos, construí muitos relacionamentos sólidos, né, dos quais eu tenho como referência no setor até hoje. E esse ano eu tomei a decisão de sair da CLT e abrir a minha própria empresa, né, a Energy Partner Assessoria, que é uma empresa que atua com parcerias estratégicas no setor de energias renováveis, e cada dia mais eu continuo na busca por conhecimento, ajudando ao próximo e, claro, agradecendo a Deus diariamente por ter me dado força e sabedoria e para que eu não viesse a desistir. Então, esse é um resumo, assim, bem breve de alguns assuntos, né, assim, relacionados ao tema em si e sobre um pouco da minha trajetória. Bem bacana, né? É uma experiência mesmo, tão jovem, já está bem experiente aí, já passou, né? E como a gente sempre comenta, né? Esses desafios, tanto da parte da engenharia, né? E passar por um mercado diferente, né? Onde não tem tantas oportunidades, e acabou crescendo, teve através de muito compromisso, né, Laís? Acho que buscando ali, como você bem citou, falar, tive as oportunidades, mas eu corri atrás delas, me dediquei e busquei e consegui o êxito em cima disso. Então, aí eu quero que você continue contando pra gente aí as suas dificuldades aí, Sim. o que você já passou aí, conta pra gente, conta aí. Assim, as dificuldades, né, foram muitas, como mencionado aqui anteriormente, a questão da desigualdade salarial foi algo que fez com que eu fosse buscando cada vez mais, né? Eu passei muito tempo na área da distribuição, passei por diversos setores nessa época, comecei muito jovem, eu iniciei a minha trajetória profissional mesmo aos 19 anos, então, assim, foi algo assim bem precoce, né? Mas sempre na área de energias. Como eu me identificava, eu nunca quis outra área. Eu sempre queria me aprofundar cada vez mais e procurar algo realmente que, como é que eu posso dizer, que me desse uma satisfação, tanto pessoal quanto profissional, porque uma coisa vai interligando outra. Então, assim, a questão dos interrogatórios, né, digamos assim, porque tanto eu trabalhei no campo, como trabalhei no setor administrativo. E quando eu comecei a ir a campo, era muito frustrante, sabe? Quando eu chegava no campo e sempre vinham aquelas perguntas: quem está supervisionando você? Cadê seu chefe? Oxe, mas você não trabalha no escritório, não? Você está fazendo o que aqui? É uma visita técnica? Veio falar com alguém? Então, assim, eu falava, não, eu sou responsável por esse projeto. Não, eu estou vindo fazer a inspeção das turmas. Eu estou vindo ver a qualidade das obras. E, em seguida, eu chegava no escritório, fazia todo aquele relatório e identificava, né, os pontos de melhoria, chamava aquelas turmas e ministrava o treinamento. Então, assim, foi êxito, confesso. Agora, para eu chegar no êxito, para eu conseguir a confiança de um público
100% masculino, porque no campo, a única mulher que iria para fazer as inspeções, para acompanhar a obra em si, era apenas eu. Então, o público era, né, 99% masculino. E não eram uma turma, 2 turmas. Eram cerca de 21 turmas, sendo ela composta cada um por 7 colaboradores. Então, assim, conseguir a confiança deles para dizer assim, poxa, realmente, ela é mulher, mas ela está aqui no campo, ela está acompanhando, é porque ela entende do assunto. Então, isso também foi uma barreira que eu quebrei, de dizer assim, se eu estou aqui é porque eu tenho competência tanto quanto vocês. E isso me fez alavancar na carreira profissional, conseguir posições, né, melhores dentro da empresa, mas a partir do momento também que eu ia me destacando, ia conseguindo posições melhores, vinha também os questionamentos internos, que era na parte dos gestores. Não necessariamente os meus gestores, porque já me conheciam o meu trabalho e tal, mas quando a gente tinha uma reunião que vinha diversos gestores, digamos assim, de todas as áreas, e a gente tinha uma reunião, sempre que eu estava presente, eles perguntavam se eu é que era responsável pela ata. Poxa, mas por que o responsável pela ata não pode ser um homem? Porque que só pelo fato de uma mulher estar lá é porque ela que é responsável pela ata. Sabe? Então, assim, e aí, às vezes, eu nem chegava a falar. Ou os meus próprios gestores, eles falavam, não, ela é a Laís Victor, ela é responsável pelo esse projeto, ela vai explicar aqui para vocês como é que está a situação dos projetos em si, a qualidade das obras, vai poder aqui auxiliar vocês em todas as informações, e ela não é a moça que vai fazer a ata. Então, assim, a princípio eu ficava feliz, porque eu estava vendo que realmente, né, ou pelo menos os meus gestores, eles estavam vendo ali, reconhecendo o meu valor profissional e também como pessoa, mas ao mesmo tempo era frustrante, porque as pessoas, né, na maioria eram homens, e quando eles chegavam, eles nunca viam no pensamento deles que eu que era tipo, como se fosse a cabeça da reunião em si, pelo fato de eu estar com as informações que eles queriam saber. Então, assim, também não deixa de ser um preconceito e, de uma certa forma, uma frustração. Mas, sabe, André, diante de muitas situações das quais eu passei, eu sempre tive na minha mente que era aquilo que eu queria. Então, para eu conseguir chegar ao meu objetivo, eu precisava, muitas das vezes, tapar o olho, sabe? Tapar o ouvido e dizer assim, se é isso que eu quero, eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar para conseguir. Mas eu sempre queria mais. Sempre queria mais. E como eu sempre trabalhei na área da distribuição, eu ouvia falar, né, assim, em outras energias, inclusive energias renováveis. Mas não era algo que eu me aprofundava e nem tinha contato com pessoas do setor, porque eu era cercada pelo pessoal de energias na parte da distribuição. Então, quando foi determinado ano, entrei de férias e eu falei, vai ser agora. Então, assim, separei 20 dias das minhas férias, era um mês, separei 20 dias, e eu falei, esses 20 dias vai ser decisivo na minha vida. Olha, era o dia inteiro em frente ao computador, pesquisando. O que é energias renováveis? Quais os cursos fazer? O que é preciso fazer para... quais são as capacitações? E, assim, a gente sabe que quando você não tem um norte, quando você abre ali o seu computador, tem ali diversas opções, né? E você, como você não é da área, você não conhece, não necessariamente você vai clicar no primeiro curso e vai dar certo, na primeira instituição. Então, eu perdi muito tempo nisso. Entrava em vários cursos que estava lá, pegava o CNPJ da empresa, ia verificar, via lá os comentários. Então, assim, eu não tive um mentor, né? Digamos assim, como é uma das coisas que eu faço hoje muito feliz. Quando uma pessoa entra em contato comigo e fala, Laís, não tem um norte, quero migrar para o setor de energias renováveis, como você pode ajudar? Eu ajudo, assim, com um sorriso no rosto, porque eu não tive essa ajuda. Então, hoje, se eu posso fazer isso, porque eu passei por todas essas etapas,
é de coração, sabe? Eu fico, nossa, muito feliz em poder ajudar o próximo hoje. Seja através de uma simples mentoria gratuita, né, uma assessoria, digamos assim, que se uma pessoa entra em contato comigo, é claro que jamais eu iria cobrar para passar uma informação dessa, de forma alguma. Tanto quanto nas parcerias estratégicas. Como eu trabalho com diversas empresas e são os meus parceiros, é claro que se a pessoa quiser algo mais elaborado e quiser realmente, né, aprofundar a capacitação, o conhecimento em si, aí não, já parte um pouco para a parte comercial. Então, eu já indico as empresas, mas perco a conta das vezes que eu recebo essas perguntas e converso com a pessoa, se possível, faço uma ligação ou por mensagem mesmo, tanto pelo LinkedIn, quanto pelo WhatsApp ou pelo Instagram, mas esse auxílio, eu sou muito feliz e grata em poder ajudar o próximo. Muito bom, é isso aí. Vamos entrar na temática agora da energia renovável em si, né? Do que tudo que você já aprendeu, como você bem já deu um insight falando que você tirou esses 20 dias para estudar tal, e tirou para conhecer, e foi um divisor de águas. E daí que você aprendeu e os desafios que você teve que enfrentar nessa nova vida e na nova carreira. Na área de energias renováveis, eu não tive tanta dificuldade quanto eu tive na área da distribuição. Não é que eu não tive desafios, né? Não é que eu não tive dificuldade, não é isso. Mas não foram tantos. Eu percebi que na área de energias renováveis, eu fui mais bem recepcionada, digamos assim. Os gestores, o público em si, eles me receberam melhor. Eu não tive tanto preconceito, sabe? Eu comecei como projetista, que foi na área de energia solar, e fui crescendo assim, gradativamente dentro da empresa, fui mostrando, né, o meu conhecimento, a minha vontade de querer mais. Então, assim, como eu já tinha um histórico, tanto na parte de liderança, de posicionamento, de conhecimento já de um pouco da área de energias, embora não seja no setor de energias renováveis, mas como eu fui ser projetista, eu trabalhava com um software, né, AutoCAD, e o AutoCAD já era algo que para mim era bem familiar na área da distribuição, então eu não tive tanta dificuldade quanto antes. Então, assim, digamos que eu fui mais aceita, mesmo como mulher. Claro que isso eu não estou generalizando, né? Não é que foi um mar de rosas. Teve desafios, principalmente porque foi uma área nova, né? Muitas pessoas me perguntam, Laís, você trabalhou na área da energia distribuída, então, na distribuição de energia, então quando você foi para energia solar, é a mesma coisa, né? Tudo é energia. Eu falei, não, não é assim, porque quando eu iniciei no setor da distribuição, foram as minhas primeiras experiências. Então, eu não tinha capacidade de liderança, eu não tinha capacidade, assim, claro, logo no início, né? Isso eu fui desenvolvendo. Quando eu cheguei na área de energia solar, mais precisamente energias renováveis, eu já estava trabalhando o meu soft skill, eu já tinha um posicionamento melhor como líder, eu já sabia dizer não, porque eu apanhei muito com isso, porque na distribuição, pelo fato de ser minha primeira experiência e tal, eu ficava um pouco com receio, ficava com medo. Então, assim, na área da energia solar, tinha mais mulheres, né, pelo menos mais do que na área da distribuição. Então, assim, teve dificuldade? Teve, mas não foram tantas quanto eu enfrentei no início. Muito legal. E aí eu dei uma olhada bastante no LinkedIn, e a sua, né, projeção dentro desse seu trabalho é sempre trabalhar em cima das energias renováveis, né? E você sempre posta ali, coloca alguma coisinha, uma novidade e tal. O que que você vê, o que que você enxerga para esse futuro nosso aí? Qual a sua perspectiva para frente aí? O que que você já está vislumbrando no nosso país, ou aí para a área do Nordeste, ou até mesmo aqui na área do Sul? O que que você está
identificando de coisa boa aí para essa área de energia renovável? Bom, primeiro que cada inovação, né, cada vídeo daquele, muitos daqueles vídeos ainda não são no Brasil, mas eles existem, são reais, né, já fizeram testes e foram aprovados, porém não chegaram no Brasil ainda. Então, mas só o fato deles já terem sido desenvolvidos me deixa feliz, porque se os outros países têm, consequentemente, a gente trabalhando, né, firme e forte, contando aí com as regulamentações sendo aprovadas, tem grande chance de vir aqui para o Brasil também. E um dos projetos que hoje digamos que vai ser o marco, né, da história assim aqui no Brasil, os projetos da energia eólica offshore. Então, assim, a gente está muito confiante, porque são projetos que já estão aí em andamentos, né, muitos estudos. Não é algo que a gente pode falar muito sobre, porque ainda não chegou. Então, a gente não sabe muito ainda como será, mas a gente sabe que vai vir. Então, é um mercado promissor, que cresce cada dia mais e que a gente fica muito feliz, né? Tanto como profissional, como também como brasileira, né? Ah, sim. Como a gente naquela entrevista de prévia, né, que a gente conversou um pouquinho a respeito das condições, né, que o Brasil tem potencial, né, para desenvolver energia para o mundo inteiro, né, e deixar de ser uma condição necessária de se manter através do petróleo, a gente buscar energia limpa, a energia renovável, né, a gente tem condições aí de desenvolver isso e não ser, e ser autossuficiente, perdão, e buscar essa economia tanto de trabalho e uma energia limpa, da qual a gente consiga, nós brasileiros, até vendermos isso aí, né? Então é uma condição econômica que a gente buscaria e desenvolveria o país. Agora, Sim. para a gente bater esse bate-bola no finalzinho já, infelizmente, do nosso vídeo aí, gostaria que você falasse das dicas, né, que você dá para quem está entrando nesse mercado, para quem está, né, vislumbrando toda essa condição nova de energia. É uma coisa que, né, a gente até nomeia já com a indústria 5.0 aí, né, a necessidade, né, de se perpetuar, de criar condições, mas também pensando no meio ambiente, né, isso é muito importante, e dentro de todos os ramos, todos os segmentos industriais, a gente pode desenvolver essa tecnologia e desenvolver a capacidade de produzir, fazer com que as empresas cresçam sem ter que exaurir os recursos naturais, né? Então, quais as dicas que você pode dar para a galera que está entrando no mercado aí? Sim. É um tema assim bem interessante, né? Porque mercado tem, então oportunidades também elas vão surgir, principalmente com essas inovações. E assim, à medida que o interesse por fontes de energia limpa e sustentável cresce, como eu falei, o mercado de energias renováveis ele se torna um campo empolgante e cheio de oportunidades. Para os iniciantes, as pessoas que ainda não têm, né, não teve aquele contato, isso eu falo porque tem dois públicos, né, tem dois públicos. Tem o público que é totalmente iniciante, aquele público jovem que está saindo do ensino médio, ou está saindo de um curso técnico, ou de uma graduação, está bem verde no mercado, digamos assim. E tem aquele público que já trabalha, né, há muito tempo, mas em setores totalmente diferentes e quer ingressar para o setor de energias renováveis. Então, assim, para esses dois públicos, pode parecer um território desconhecido, porém eles têm algo em comum. Eles querem ingressar no mercado de energias renováveis. Então, o que eu posso falar, assim, seriam inúmeras dicas, porque para gente que já trabalha no setor já há algum tempo, já adquiriu algumas expertises e está tentando se manter ali atualizado, né, a todo momento, os insights eles vão surgindo ali e se você começar a conversar com uma pessoa, o tanto de dicas que a gente pode passar são inúmeras, mas tem algumas principais, né, que eu considero assim, digamos
as mais importantes. A primeira é que é a educação, né? Você tem que educar-se e se manter atualizado. Então, começa com uma base sólida de conhecimento, busca cursos, treinamentos especializados em energias renováveis e, principalmente, esteja sempre atualizado das últimas tendências tecnológicas e regulatórias, né? Porque o campo da energia, de energias renováveis, como a gente já havia conversado, é algo assim muito, muito abrangente. Então, é um campo que está em constante evolução. Então, você se manter atualizado é um dos requisitos principais. Outro que eu julgo assim muito importante é para você construir uma rede de contatos. As pessoas falam muito em network, né? Network e tal, mas as pessoas precisam entender também o que é network. Eu considero que network é muito mais que uma conexão, é um relacionamento. Então, participe de conferências, seminários, grupos de network, né, referente à indústria em si, grupos de WhatsApp, tem diversos eventos, muitos deles até gratuitos, palestras com grandes especialistas no setor. Então, com isso, você conhece profissionais estabelecidos e aprende, né, com suas experiências. E tem outro assunto também, considero muito importante, são os estágios, né? Estágios e voluntários. Isso já esse tema já é mais voltado, esse item já é mais voltado para o pessoal, para os jovens que estão ingressando agora no primeiro emprego. Então, assim, considere a possibilidade de realizar estágios, trabalho voluntário, em empresas de energias renováveis. A gente sabe que não são todas as empresas, né? Mas a gente conseguir um jovem aprendiz, conseguir um estágio em um determinado setor de uma empresa, no setor de energias renováveis, é uma experiência que ele vai ter na prática e é inestimável, né? Então, isso é muito importante, é uma dica muito importante. E, assim, a outra dica, são muitas dicas, mas uma dica que foi, digamos assim, o essencial para eu poder galgar nessa trajetória profissional. Foi desenvolver as minhas habilidades técnicas. As habilidades técnicas foram essenciais na minha vida. Então, desenvolver a soft skill foi um divisor de águas na minha carreira. A comunicação, a gestão do tempo, o trabalho em equipe, essas habilidades interpessoais, elas são fundamentais para que o profissional tenha uma carreira promissora. E, não menos importante, né, pensar globalmente. Por quê? As oportunidades de energias renováveis, elas não se limitam só ao seu país de origem. Então, você tem que estar disposto a considerar trabalhar fora do país. Então, também aprender um segundo idioma, eu considero que seja fundamental. Então, assim, o que eu poderia fazer um resumo, assim, né? É dizer que, à medida que você vai avançando na sua carreira, as oportunidades de crescimento, elas são abundantes. Então, seja um profissional resiliente, aprenda com os erros, continue se aprimorando, que com dedicação e uma mentalidade certa, você pode contribuir cada vez mais para a construção de um futuro sustentável e, claro, conseguir se desenvolver, né, nesse mercado tão promissor que é o mercado das energias renováveis. Muito bem, excelente. Queria agradecer mais uma vez aqui pela sua disponibilidade, Laís. Foi muito engrandecedor ouvir, né, toda essa trajetória, importantíssimo, né, para a gente aprender. A gente está passando pelo Outubro Rosa aí, né, onde a gente tem que enfatizar, né, todo o poder, toda essa condição da mulher no trabalho. Eu passei por uma empresa da qual por 15 anos a gente não tinha tanta oportunidade de ter mulheres comandando devido a uma condição, né, de risco. Então, o próprio mercado acabava não aceitando, não aglutinando as mulheres para esse tipo de atividade, mas já tive a oportunidade de trabalhar com mulheres e é muito importante a gente ter essa diversidade dentro do nosso trabalho,
esse outro olhar, essa outra capacidade, né, de que muito, a gente fala muito do homem, ele enxerga muito focado ali, né, a mulher já consegue enxergar mais, Amplo. mais amplo, mais nos cantinhos ali, consegue enxergar coisas que normalmente a gente não enxerga. E aí acaba, dentro de toda essa condição de busca por melhoria contínua, né, que é uma necessidade para se manter no mercado competitivo, aí é um soft skill aí que a mulher tem e que o homem precisa desenvolver e apanha para desenvolver. É extremamente importante. Obrigado mais uma vez, Laís, pelo seu tempo. E assim, espero que seja o primeiro de muitos aí, que a gente continue aprendendo um com o outro e a gente distribua essa informação, esse conhecimento para quem está aí no canal acompanhando, para aprender também com a gente. Sim, com certeza. Sinto-me lisonjeada pelo convite, porque essa realmente, assim, é o meu maior desejo, né? Crescer e levar mais pessoas aí crescendo junto comigo, se desenvolvendo, e no que eu puder ajudar. Acho que não tem essa pessoa que já entrou em contato comigo e falou assim, não tive um retorno da Laís. Eu posso até demorar um pouco, mas porque realmente não dá para dar de conta de todas as mensagens, mas eu prefiro demorar um pouco, mas parar para te responder, né, te dar atenção, saber da sua dor, da sua necessidade, para assim eu conseguir te ajudar, do que simplesmente eu responder no imediato e falar, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Não sou esse tipo de profissional. Levo isso tanto para a minha vida, quanto para a minha vida profissional, e quero continuar disseminando conhecimento, adquirindo mais ainda, com especialistas, né, do setor também, eu aprendo muito. Sou muito feliz pelo fato deles existirem, porque serve de inspiração para mim também. E a gente vai aprendendo com quem sabe, vai se desenvolvendo e disseminando informações concretas e relevantes aí para todos. Show de bola. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau, André.